Mas vamos lá então, compreender o Sol em Virgem na casa 1. Bom, então já vou até dizer, se o Virgem está na casa 1, significa que ele está influindo na sua personalidade. Então, o que as pessoas vão ver de você, quando a gente fala em ascendente, é normalmente como as pessoas reconhecem a nossa personalidade. São as qualidades, as características que as pessoas veem em nós. Não necessariamente as pessoas veem o nosso Sol, porque o nosso Sol está muito mais ligado ao espírito, à nossa essência mais profunda. Agora, a ascendente, normalmente as pessoas percebem, porque o ascendente está conectado com o corpo físico, até com a fisiologia. Então, o Virgem no ascendente vai dar essa característica de pessoa crítica, de uma pessoa determinada, de uma pessoa detalhista, mais para fria do que para quente, né? Porque a Terra é mais fria, e muito mais preocupada em fazer as coisas acontecerem dentro daquilo que ela imagina, dentro daquela metodologia. Se o Virgem está na casa 2, que é a casa do dinheiro, então é uma pessoa que vai ser crítica em relação ao dinheiro, ao sustento. Ela vai usar a energia de Virgem, inclusive para ganhar dinheiro. Então, se o Virgem está na casa 2, o trabalho ligado com a saúde, com a contabilidade, uma profissão que esteja ligada com Virgem, vai estar sendo uma meta, uma fonte de renda para esse mapa. Então, o Virgem na casa 2, a pessoa vai ganhar dinheiro trabalhando com as questões, com as energias de Virgem, enfermeiro, tudo aquilo que a gente já falou antes na live. Então, tá muito conectado. E também vai ter uma necessidade, mas é uma pessoa que vai contar com o dinheiro para poder fazer as coisas. Então, tem uma visão mais racional, mais crítica do quanto eu vou economizar tanto para poder chegar em tanto, então até ter uma possibilidade de comprar tanto. Então, tem tudo muito esquematizadinho, né? Fluxos de caixa, cuidar do dinheiro com muita organização. Se o Virgem está na casa 3, o Virgem na casa 3, ele está ligado ao plano mental. Se uma das dificuldades de Virgem é lidar com a crítica, o Virgem na casa 3, a pessoa tem essa essência virginiana na forma dela pensar. Ela é uma pessoa mais racional, ela é uma pessoa que vai procurar entender a lógica das coisas para poder abstrair, para poder absorver o conhecimento. E é claro que tudo isso vai depender de onde está Mercúrio no mapa, o que Mercúrio está fazendo, os aspectos que ele está fazendo, para a gente entender como esse plano mental vai estar se expressando. Mas em geral a questão é um pensamento lógico e crítico. Virgem na casa 4. Então a casa 4 está ligada à família e essencialmente à mãe. Então, a mãe muito crítica, então tudo tem que fazer, tem que arrumar roupa para ir para o colégio na hora certa, tem que ter tomar banho, escovar o dente, toda a preocupação com a saúde, com o bem-estar, é um ambiente familiar que está preocupado em passar esses valores para essa consciência encarnada, cujo Virgem está na casa 4. Se o Virgem está na casa 5, o que é a casa 5? É a autoimagem, né? A pessoa vai ter uma autoimagem crítica, ou seja, ela vai querer aparentar uma imagem, uma beleza, uma expressão muito perfeita. Então, ela vai ser uma pessoa que provavelmente vai ter pode ser uma pessoa que tenha vaidade, e aí vai ter que ter tudo muito... uma maquiagem perfeita, uma imagem perfeita e assim, uma discrição no vestir. Uma das características do Virgem é ser uma pessoa discreta, então roupas mais básicas, ela vai querer passar uma imagem de sabedoria, de simplicidade. Essa é a expressão. E com os filhos, da mesma forma, vai ser uma pessoa muito preocupada em passar esses valores essenciais, principalmente em relação à saúde, ao bem-estar, aos cuidados pessoais. O Virgem na casa 6.
A casa 6 já é a casa de Virgem, então ele está muito, né, tá dentro da casa, então uma ênfase maior nessa organização. A pessoa precisa ter uma logística adequada, ela precisa se organizar para fazer a vida dela acontecer. Se ela não consegue organizar, se o mapa não está permitindo que ela tenha uma fluidez, ela vai ter dificuldades em realizar e trabalhar e fazer as coisas. Então é preciso sempre levar em consideração esses aspectos, porque ela é uma pessoa que precisa trabalhar, ter saúde, ter bem-estar. Isso é muito importante. Ela vai procurar exercer um trabalho em que isso seja possível. O Virgem na casa 7. Se eu tenho Virgem na casa 7, significa que eu vou procurar um parceiro que me ajude a ter esse esquema de cuidado, de autocuidado, de disciplina, de organização, para me ajudar na minha vida, porque eu tô com ascendente lá em Peixes, percebe? Então é muito interessante, porque se eu tenho Virgem no lugar, eu tenho o Peixes no lugar oposto. Então, se na personalidade, no ascendente, a gente tem o Peixes, na casa 7 a gente vai ter um Virgem. Ela vai buscar nos relacionamentos uma forma de se organizar. Então, as pessoas que ela vai buscar interagir, é para ajudar ela a ser mais organizada, porque em si ela é uma pessoa mais difusa, tá? O Virgem na casa 8. Virgem na casa 8 significa que é uma pessoa puritana. Puritana em relação à sexualidade, em relação aos seus investimentos. Ela é mais conservadora, ela precisa saber direitinho em que papel ela vai aplicar, se os resultados daquela empresa são positivos e que vale a pena. Então ela tem esse lado crítico, tanto com relação à sexualidade, com relação aos investimentos, porque casa 8 é também o mercado financeiro. Então, a gente brinca, né, que o Virgem na 8, a pessoa vai procurar comprar manuais de instrução para como ter uma boa performance na cama, entendeu? Então, ela tem essa preocupação de estar sempre fazendo a melhor performance possível. Então, ela vai procurar conhecer como é que isso funciona para que ela tenha esse bom desempenho. O Virgem na casa 9 vai trazer o que? A busca pelo conhecimento, a necessidade de estudar, de se dedicar, de aprender, de conhecer, de ir atrás, né? De buscar esse conhecimento para trazer sabedoria. Então, são pessoas. Aí, principalmente com o Virgem na casa 9, a gente poderia dizer que essa pessoa tem talento para se tornar um advogado, porque ela vai ter essa tendência a ser minuciosa, a buscar nos processos, a ter toda essa dedicação necessária, porque a casa 9 é a casa das leis, é a casa da justiça, né? E também vai ser muito crítica com os seus valores, principalmente em como exercer esses valores. Se saúde é importante, então são pessoas que vão ser dedicadas efetivamente a cuidar da saúde da melhor forma possível. Uma outra característica de Virgem, às vezes tenso no mapa, é que ela muitas vezes vai se impor caminhos duros, sabe? Processos duros. Então, são pessoas que podem se dedicar a uma dieta ou a jejuns fortes, porque ela vai ter essa energia de perseguir esse objetivo, certo? Depois a gente tem o Virgem na casa 10. Virgem na casa 10 significa que a pessoa nasceu com o objetivo e o propósito de servir. Então o trabalho, a carreira, a profissão, ela vai procurar ser exercida com a energia que está na casa 10, que é a energia de Virgem. Então secretariado, assistentes de outros profissionais, pessoas que estejam ali para poder, sabe, palpa toda a obra. Então, até enfermeiros. Então, todas aquelas profissões que a gente falou no começo da live, se o Virgem está na 10, isso vai ser ainda mais forte, até mais forte do que o próprio Sol em Virgem. Então, ele já vai estar pedindo aquela dedicação de servir. Precisa se sentir útil, precisa saber que o seu trabalho faz a diferença e que se ela não existisse, ia estar fazendo falta. Isso é muito forte
no virginiano. O Virgem na casa 11, a preocupação está com os grupos, associações, é o trabalho que está envolvendo equipes. Então, são pessoas que são muito severas e críticas na formação de equipes, porque elas querem que essas equipes ou que essas associações sejam de solidariedade, sejam de realmente ser úteis, de fazer uma diferença no mundo. Então, ONGs, trabalhos com ONGs, trabalhos que envolvam proteção de animais, entendeu? Ela vai ter uma necessidade muito grande, sabe aquela pessoa que cata o cachorrinho na rua e vai cuidar do cachorrinho porque vai criar uma casa para poder alimentar aqueles animaizinhos abandonados. Então isso, o Virgem na casa 11 dá muito essa questão de trabalho solidário, tá? E o Virgem na 12. Virgem na 12 significa que o peixe está na 6, certo? Então, o eixo do trabalho voluntário, do trabalho assalariado. Se eu tenho um peixes na 6, significa que o meu trabalho é trabalho ligado com aquilo que é peixes, que é a parte psíquica, é a parte artística, é a parte de imagens, mas também a parte espiritual, é a parte da empatia. Se tá Virgem na 12, é um trabalho que muitas vezes a pessoa se sacrifica por ele, é um trabalho que ela vai estar fazendo em ambientes fechados, talvez em hospitais, e aí sim, um Virgem na 12 vai chamar um enfermeiro, sim, bastante forte, como uma forma, uma pessoa que vai cuidar de outras pessoas, e com isso ela vai estar cuidando num ambiente fechado, porque a casa 12 é a casa do nosso, vamos dizer assim, do enclausuramento, tá bom? Enfim, Virgem nas casas, falei tudo que eu queria falar sobre o signo de Virgem. Gostaria de saber se vocês têm dúvidas, se vocês concordam, se vocês têm alguma pergunta. E eu quero falar sobre o nosso ilustre personagem de hoje, né? Que é o nosso Brasil. Mapa do Brasil. Brasil, o mapa que a gente utiliza para analisar o Brasil é o da Independência, que foi 7 de setembro de 1822, às 16 horas e 8 minutos, com o Sol na casa 8 do mapa do Brasil, né? Da 7 para 8, na verdade. Então, ele tem uma influência na casa 7, mas muito mais na casa 8. O que significa isso? O que eu falei sobre a questão do Virgem na casa 8, ou da luz de Virgem brilhando na casa 8? A casa 8, além de ser uma casa da sexualidade, dos investimentos financeiros, é uma casa dos rituais também. Então, os rituais de cura, dos processos de morte e renascimento. Então, o Brasil tem na sua energia solar uma grande vontade de servir, de ser útil, de trabalhar com os processos de morte e renascimento, de cura de alma, de cura, dos processos de cura, não só nossos, né, que estamos aqui vivendo na consciência do país. Então, o país tem uma consciência e uma missão espiritual, e a missão espiritual do Sol em Virgem do Brasil é passar por esse processo de purgação, de morte e de renascimento. Então, esse Sol de casa 8, que inclusive está muito próximo do Mercúrio, ele está em conjunção ainda com Mercúrio, o Sol 14 de Virgem e o Mercúrio a 23 de Virgem. Então, lembra que eu falei sobre a questão do pensamento? Existe essa coisa do racional no equilíbrio, né? Procurar compreender, procurar servir, e no desequilíbrio, né? E o que é o desequilíbrio do Virgem? É a difusão, é a dispersão, é o escapismo. Então, na nossa sombra, na sombra do brasileiro, está o escapismo, está a difusão, está a inconsciência, está vamos assim dizer, a perdição, né?
À medida que eu tenho uma responsabilidade de cuidar, de servir, de ser útil, e eu quero fazer isso, mas se dentro de mim eu também quero viver essa outra parte, que é a parte da irresponsabilidade. Na casa 8, a casa de Escorpião é a casa da entrega. Então a gente pode ter como um grande problema para a consciência do planeta a questão da própria sexualidade. Então essa é uma responsabilidade, né, de todos nós brasileiros, de estar atentos com o que é, né, a verdade, né, da energia sexual. Se a gente não entende a sexualidade como uma força sagrada, uma força que nos conecta à consciência suprema, porque a sexualidade ela nos conecta à pequena morte, que é o orgasmo. Então a responsabilidade que nós temos com esta energia de sexualidade, essa energia de morte e renascimento, de autocura, e a gente tem que passar aí por um processo de reconhecimento e entender que existe muito mais conexão com o espírito que pede essa cura do que nós possamos imaginar. Então todo mundo fala, né, que o Brasil tem uma força de exportador de consciência para o mundo. Mas até que esse propósito que nos foi dado por Deus possa ser atingido, nós temos que passar por um processo de tomada de consciência. O que nós estamos fazendo com essa energia, como cada um, né, representante de um fractal, somos todos um fractal deste país, um pedacinho, né, desse sol em Virgem. Nós estamos aqui, escolhemos esse país para poder viver a nossa experiência. Então, de alguma maneira, isso está muito conectado com a nossa vida, onde você tem esse ponto, por exemplo, do 14 de Virgem, você está em ressonância com a energia do Brasil nesta área da tua vida. Então, para cada pessoa, essa experiência vai trazer para a sua vida essa conexão com essa energia do Sol do Brasil em Virgem, vai trazer para a sua vida uma experiência que você precisa viver para poder contribuir como fractal deste país na experiência que é do país como um todo. Então essa é a importância do Sol, né, e importância do Sol do Brasil, que hoje, né, que tem dentro do seu nascimento essa conjunção com Mercúrio. O Sol do Brasil tem um trígono com Saturno e um sexto com o meio do céu, ou seja, esse processo de se entregar, de morrer e renascer, de se autocurar e de se estruturar está na nossa essência, amadurecer. Nós estamos aqui para tomar consciência do que nós trouxemos como karma do país para amadurecer e se transformar. É um aspecto positivo, o Sol em trígono com Saturno dá amadurecimento, e o Saturno rege tanto casa 12 quanto casa 11 do Brasil. Então essa é uma relação que faz parte. É importante nós entendermos o que é, né, essa relação doida que o brasileiro tem muitas vezes com as questões de sexualidade, esses abusos muitas vezes que acaba se perdendo aí. Então é uma força que a gente tem que tomar consciência de que faz parte do Dharma do país transcender. Certo? Era isso que eu queria falar sobre o Sol do Brasil.